Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Eu sempre, quando começo, eu falo assim, Senhor, é com temor e é com tremor, porque diante de tanta sabedoria que Deus tem dispensado aos irmãos, difícil é falar com vocês. Eu queria começar dizendo o seguinte, que de todas as imersões que eu participei, e essa, até hoje, até esse horário, estou conseguindo entrar em todas, eu nunca vi tantas pessoas, eu diria que mais de 90% das palavras estão exatamente direcionadas ao tema, né? Então, o reino, Jesus Cristo, seu reino, Deus e o reino, e isso daqui me deixa assim, Senhor, tudo que eu tinha que falar, já falaram, né? Então, eu falei, mas já falaram, vou falar de novo, desculpa ser redundante, mas é o que eu tinha me proposto a falar. O versículo básico que eu vou usar é o mesmo que muitos usaram, que é Mateus 6,10. Vinde a mim, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu usei este versículo porque eu comecei ultimamente a pensar um pouco, ler um pouco, assistir um pouco de umas ministrações sobre o reino de Deus na terra e no céu. E existe, sim, uma conotação diferente em questão de momentos, né? Então, para começar isso, eu diria o seguinte, o que não é o reino? O reino não é a igreja. O reino não são as denominações, ainda que somássemos todas elas. O reino não é deste mundo. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. O reino não é dos poderosos. O reino não é daqueles aos quais foram instituídos reinos humanos, que é baseado numa liderança humana. Então, o reino não é humano. Então, sendo assim, o reino é o quê? O reino, para mim, os irmãos vão concordar, e, por favor, fiquem totalmente à vontade, porque eu não sou dona do sabedoria, nem do saber. O reino aqui na terra é aquilo que Deus estabelece em meu coração. E como que ele estabelece isso no meu coração? Como que isso acontece? Meu comprometimento com a minha vida com Deus. Então, o reino aqui na terra, para mim, é a medida a qual eu dispensei para que ele reinasse em mim, e não nos outros. Ele reinar em mim, ele está, assim, alicerçado ao meu momento particular com Deus, o meu coração com Deus, o meu momento de oração, o meu momento de louvor, o meu momento em que eu dispenso para pensar nele. E alguém foi falando durante todos esses dias o seguinte, é uma coisa que ninguém pode imputar justiça sobre nós. Ou seja, eu posso ter uma aparência maravilhosa de espiritualidade e não ser nada. Ou eu posso ser não tão com aparência espiritual e posso ter um relacionamento com Deus muito bom. Então, o reino aqui na terra é exatamente aquilo que Deus trabalha no nosso coração e prepara para o reino no céu. Eu costumo dizer também que a diferença entre os cristãos não está no que ele faz, mas está no amor que ele dispensa a Deus, a sua comunhão e através da palavra, do mandamento da palavra aos irmãos. O amor com que nós dispensamos aquilo que cremos e queremos viver é muito mais importante, relevante, sine qua non, do que o que fazemos. Porque eu costumo dizer que nós sabemos e devemos fazer e trabalhar na obra. Isso é bíblico, isso é mandamento, isso é importante. Mas aquilo, desculpa, muitos podem fazer
e não ter um relacionamento com Deus. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Bom, esse é o reino aqui na Terra. Em relação ao reino no céu, nós sabemos que vamos gozar depois da outra vida. A pergunta é, quando é que você começa a morrer? Quando é que você começa a caminhar para a morte? Aí alguém fala assim, quando eu estou velho, quando eu estou doente, né? Quando existe uma catástrofe. Não. Sabe quando você começa a caminhar para a morte? Quando você nasce. A partir do momento que nascemos, estamos caminhando para a morte. Porque o nosso tempo é finito, o nosso tempo é determinado, o nosso tempo é direcionado por Deus. Eu li outro dia uma citação, eu vou ler para não usar as minhas palavras, mas a palavra da autora. A Esther Stevens disse o seguinte, para mim isso fez muito sentido. Não são os dias da sua vida que contam, mas a sua vida em seus dias. Então, repetindo, não são os dias da sua vida, não são os 20, 30, 40, 60, 80, 90, mas é a vida nesses dias. Como é que estou vivendo nesses dias? Como estou enfrentando esses dias? Por quê? Porque se o reino aqui na Terra Deus trabalha dentro do meu coração, da minha fidelidade, é o trabalhar deste reino, que vai me dar condições, ou vai me dar, não é nem merecimento, porque nós não merecemos nada, mas vai me dar a oportunidade, o privilégio de gozar aonde? O reino no céu. Então, o reino que Deus tem preparado no céu para nós, onde ele vai reinar, depende do reino que eu vivo aqui na Terra. E, diante disso, a gente costuma comentar o seguinte, né? Então, como são esses reinos, né? Existe primeiro o reino do poder, que não tem nada a ver com isso. Existe um reino que eu falo que é aqui na Terra. Esse reino que Deus opera em nós aqui na Terra, eu chamo de reino da graça. E o reino que Deus prepara para mim, para você, na glória, é o reino da glória. Então, o reino da glória virá após a morte desse corpo. E o reino da graça é o qual Deus nos privilegia aqui na Terra. Diante disso, eu tenho trabalhado na minha vida o seguinte, viver hoje em fidelidade com Deus, procurar o máximo ser fiel a Deus, o máximo. Outra coisa que eu procuro é assim, ao reino da glória pode ser amanhã. O quanto eu estou preparada para isso? Porque uma coisa que eu me pergunto sempre é, estou preparada para dizer tchau? Aqui, né? Eu sempre falo, Senhor, eu anseio por isso, né? Mas será que eu estou? Né? Será que nós estamos preparados? Porque quando eu falei que nós começamos a morrer quando nós nascemos, é porque, independente das doenças físicas, nós temos uma doença. E essa doença é o pecado. Todos temos a doença do pecado. E cultivar o reino aqui, em graça, é abominar esse pecado, para que possamos gozar do reino na glória. É isso. Será que é possível estar na igreja e não pertencer ao reino? Olha, a minha opinião é que tem, na face da terra, tem muita gente dentro da igreja e não pertence, não é que não pertence, não está se esforçando, ou não está fazendo sua parte, ou não pertence à igreja. Respondendo ao Ricardo. Ricardo. Não é o reino, hein? A igreja não é o reino. Respondendo ao Ricardo, a palavra diz, né? Senhor, curamos no teu nome, expulsamos no teu nome,
E o Senhor responde, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, desde que a Ângela falou, uma palavra muito usada pelo Espírito Santo, me fez lembrar Paulo. O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, ele enxergou este reino que você falou da graça aqui e contemplou também no terceiro céu o reino da glória. Então ele falou, eu vivo aqui por Cristo, mas se morrer para mim é lucro, estou indo embora. Deveríamos viver também assim, né? Maravilhoso. O que é viver? O Ricardo questionou. Estar na igreja, estar no reino. O que é estar na igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Não é um ministério, não é um grupo. É o corpo de Cristo. Eu tenho meditado muito nessa situação. Porque Paulo vai nos falar que nós somos escolhidos em Cristo. Quando você for escolhido em Cristo, logo você é parte do corpo de Cristo. Aí dentro dessa ministração da Ângela, quando você está se esforçando para representar Cristo na sua vida, o seu dia a dia. Quem está nessa luta, né, Ângela, nessa batalha, com certeza faz parte do reino. Louvamos, ó Deus, o teu nome por esta manhã. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que tens falado conosco nesses dias, Senhor, nesses momentos específicos em que temos reservado, Senhor, para estarmos juntos aqui. A tua palavra, Senhor, tem sido combustível para os nossos dias, tem sido alimento, Senhor, para as nossas vidas. Continua, Senhor, falando conosco. Continua usando os teus vasos, Senhor, assim como usaste a tua filha neste momento, Senhor. Traga, Senhor, revelação, traga luz, ó Deus, sobre tua palavra, Senhor, para as nossas vidas. E assim, Senhor, nós te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ângela, foi muito bom e estou refletindo aqui ainda, foi muito, muito bom. Ainda não consegui falar nada, mas foi engraçado que você falou, né, no começo, que usou as palavras, né, o versículo que vários usaram, mas como é bom ouvir de outras formas, né? Acho que alguém está com o microfone e está dando eco aí. E é muito bom ouvir, muito bom. O Espírito Santo trabalha e aquilo que o Ricardo falou, acho que de manhã, ele traduz diferentemente para cada um de nós, né? Porque ele conhece as nossas realidades, mas eu gostei muito quando você falou, né, que a diferença dos cristãos é o amor que nós dispensamos para com os outros. E aí é o segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então nós amamos, né, a Deus, né, sobre todas as coisas, e amamos aos irmãos como, né, nós nos amamos. Então, aí o reino de amor, né? O reino de amor. Obrigado, Ângela. Mas esse mandamento mudou, viu, Serginho? Não é mais como... Na verdade Você como Cristo eu nos vos amou. amei. Hã? Como Jesus falou, né? Amar o próximo como eu vos amei. Ou Como seja, eu vos amei, exatamente. Eu falei errado. Eu ia lembrar disso daí, mas a gente aprendeu lá o amar como a nós mesmos, mas a gente nunca se ama bem, né? Então, amar como Jesus amou, realmente. Aí a gente vai amar todos igualmente. Obrigado, Carlos. tamo junto, irmão.